Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Equilíbrio. Aqui vamos conversar com pessoas reais e que vivem histórias reais. O nosso objetivo é te ajudar a encontrar um caminho que te direcione a um equilíbrio. Olá, e hoje o tema do nosso programa é amor e esporte. E o nosso convidado é o Claudionei Correia da Silva. Ele que é esposo, pai, empresário, professor, mestre em taekwondo, instrutor de musculação e treinamento funcional. Atualmente está cursando educação física e realiza trabalhos sociais na área do esporte aqui em Pato Branco. Claudionei, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer e uma honra receber você aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito feliz em poder fazer parte do programa de vocês e poder falar e talvez, de repente, contribuir de alguma forma, né, com os pessoal que está assistindo nesse momento. Vai contribuir muito, eu tenho certeza disso. Assim espero. O Claudionei irá dividir com a gente um pouco da sua história e da sua caminhada com o esporte. O tema Amor e Esporte envolve vidas que de alguma forma encontraram equilíbrio nessa prática. Em especial o nosso convidado que através do esporte realizou sonhos e hoje ajuda outras pessoas a alcançar os seus objetivos por meio dessa prática. Claudionei, começando então a nossa entrevista contigo, eu quero saber de você, nós queremos saber de você, a sua história. Como que você começou, como que você chegou até aqui onde você está, né? Como um mestre de taekwondo, como professor, como empresário hoje. Pode contar um pouquinho de como que começou, como que tudo foi? Claro. Então, eu sempre fui muito fã de lutas, das artes marciais em si, né? Então, desde muito jovem, eu tinha o sonho de conquistar a faixa preta. Eu não sabia em qual modalidade, qual seria a atividade, mas uma coisa eu tinha certeza, que eu ia ser faixa preta. Né? Então, lá no interior, né, que eu morava no interior de Chopinzinho, a minha mãe tinha muitas plantações de bananeiras, né? E toda vez era uma briga, porque eu acabava quebrando toda a plantação dela lá, porque eu assistia os filmes, e muito inspirado nos filmes do Bruce Lee, do Jean-Claude Van Damme, essa geração dos anos 80 aí, né, que viveu muito esses clássicos do cinema. E então eu assistia os filmes e ia lá para o meio daqueles bananais lá, acabar dando chutes e soco. E desde aquela época, assim, com 7, 8 anos, eu já tinha muito certo na minha cabeça que eu iria me tornar faixa preta, né? E passou os anos, a gente acabou vindo embora para Pato Branco, passamos por um processo muito difícil, né, da família, um processo muito árduo, assim, questões financeiras e tudo mais, né, e a minha mãe não tinha a menor condição, não tinha a menor possibilidade de me colocar dentro de uma academia particular para treinar alguma arte marcial. Projeto social naquela época, você sabe que não existia, né, então existiam as academias particulares e era muito difícil. A gente, como morava lá na periferia, né, um lugar mais longe, primeiro ter que pagar transporte e depois pagar a mensalidade de uma escola para aprender. E isso passou os anos, né? E no ano 2000, um dia eu passando ali por uma determinada rua, eu ouvi uns gritos e aqueles gritos me chamaram a atenção. E eu subi para conhecer a modalidade. E lá estava o antigo professor Júlio Piroli, que foi um dos primeiros professores aqui da cidade de Pato Branco, passando aula de taekwondo. E eu sentei e fiquei assistindo, e naquele momento ele me convidou para se eu tinha interesse em entrar, fazer aula, né? E eu entrei, e lá agora já se vão lá quase 23 anos, né? E desde então nunca parei com a prática. Me formei faixa preta no ano de 2012. No ano de 2013 nós montamos a nossa academia, com o nome Academia Silva de Taekwondo, e começamos o nosso trabalho, né, com nossas crianças, com nossos adolescentes, com nossos jovens e adultos, né, que eu falo que o Taekwondo é para todos, né, não tem distinção, né, de idade, nem religião, nem cor, etária, né? Exato. E o que é o Taekwondo? Qual que é a origem dele? Como que você pode explicar? A origem do Taekwondo ela é coreana, né? É uma origem coreana, é uma arte marcial praticada há muitos e muitos anos, né, já pelo povo coreano. E com o passar dos anos foi difundindo pelo mundo, né? Sim. Hoje mais através da questão dos Jogos Olímpicos, né? Hoje o Taekwondo é muito diferente do Taekwondo que era praticado nos anos 60, 70, né? Na parte da competição. Então o Taekwondo ele virou um esporte olímpico.
e ganhou bastante visibilidade. No Brasil ele veio em 1970, né? A primeira academia de taekwondo que existiu foi em São Paulo, Academia Liberdade, que ainda existe essa academia, né? É uma academia pioneira de taekwondo no Brasil, né? Cláudio, falando sobre o taekwondo, o que ele influencia na vida de crianças, na vida de adolescentes e até mesmo de adultos, né, que fazem parte, que praticam esse tipo de esporte? Olha, eu começo falando pela minha história de vida, né? O taekwondo é uma ferramenta de transformação. Tanto que hoje a gente tem um projeto social que o nome é Transformando Vidas através do Esporte. Bacana. Porque para mim, como pessoa e como homem, foi uma transformação. Não só dentro do esporte, mas uma transformação também dentro da minha vida social. E isso hoje alastrou para a minha parte financeira, né? Que começamos lá com o taekwondo, trabalhando. Hoje, com a graça de Deus, a gente conseguiu montar nossa academia de musculação, que é um segundo passo, né, pós a academia de artes marciais. Então, para mim, o taekwondo, hoje eu posso dizer que foi tudo, né? E começou, como eu falo assim, é uma filosofia de vida, porque você tem aquelas regras, você tem aqueles princípios a ser seguidos, né? Todo início de aula você fala o juramento do taekwondo, todo final da aula você fala os princípios do taekwondo, e aquilo, querendo ou não, de tanto você repetir, acaba que você começa a viver aquilo. Começa a agir, né? Começa a agir. Sempre falo que o taekwondo é mais ou menos que nem a Bíblia, né? Não adianta a gente falar da Bíblia e não viver a Bíblia, né? É verdade. Então o taekwondo para mim é isso. Não adianta eu falar do esporte e não viver ele, né? Então isso cabe para todas as pessoas, né? É uma ferramenta que ajuda e auxilia em todos os quesitos, tanto físico, mental, psicológico, né? Nos dias que a gente vem vivendo, né? Ajuda muito. Para crianças, Cláudio, o taekwondo ele influencia de alguma forma no aprendizado até da escola? Ah, com certeza, né? Eu digo assim que a gente tem 3 pilares, né? O esporte, a educação e Deus, né? Esses 3 pilares, assim, baseado ali com Deus e a família, né? A gente consegue levar uma longa continuidade no processo de sucesso de uma pessoa. E o taekwondo, ele traz isso. Ele traz essa questão de auxiliar nas questões educacionais também. Falando um pouco dos nossos alunos, por exemplo, um aluno nosso, ele é muito bom de Kyoto-gi na parte de luta, ou muito bom na parte de Poncé. Mas se ele não está se comportando lá dentro da escola, ele não pode participar de nenhum evento de taekwondo. Por quê? Porque lá dentro da escola ele não está sendo um exemplo. Ele não está vivendo o taekwondo que eu falei, né? Seguindo os princípios, seguindo as regras e assim por diante. Esporte é sempre muito importante. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí que já voltamos.